Elias experimentou um momento em que esperava Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor se manifestou em um sussurro suave. Em 1 Reis 19, 11, 12, está escrito: O Senhor disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separava os montes e esmigalhava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um sussurro suave. Existe um momento na caminhada em que a ausência de resposta parece mais alta do que qualquer voz. A oração é feita, o pedido é claro, a expectativa é sincera, mas o retorno não vem na forma que se imaginava. E é exatamente nesse espaço que muitos começam a questionar se Deus está ouvindo, se ainda está presente, ou se algo deu errado no caminho. A oração nasce desse ponto de tensão, não como algo separado da reflexão, mas como continuação de um coração que busca entender. Senhor, existem momentos em que o silêncio pesa mais do que qualquer resposta difícil. Eu falo, espero, observo, mas não encontro sinais claros. Nesses momentos, minha mente tenta preencher esse vazio com dúvidas e inseguranças. Hoje eu te peço, ensina-me a confiar mesmo quando não há palavras audíveis. Dá-me sensibilidade para perceber tua presença, além das respostas imediatas. Alinha meu coração para não confundir silêncio com ausência. Amém. O silêncio de Deus não representa distância, mas profundidade. Nem toda resposta vem em forma de direção explícita, mudança visível ou confirmação imediata. Em muitos momentos, o silêncio carrega um tipo de resposta que só pode ser compreendida com o tempo. Existe uma diferença entre não ouvir e não existir resposta. O silêncio pode estar carregado de propósito, mesmo quando não é compreendido no instante em que acontece. Muitas vezes, o que parece vazio está sendo preenchido de forma invisível. A pressa em obter respostas rápidas pode impedir o desenvolvimento de algo mais essencial: a maturidade espiritual. Quando tudo é respondido de imediato, não existe espaço para crescimento interno. O silêncio, por outro lado, cria esse espaço. Ele confronta expectativas, revela ansiedades e expõe o quanto a fé estava condicionada a respostas rápidas. Se essa mensagem está falando com você, compartilhe com alguém que também esteja passando por um momento de silêncio. E se esse tipo de conteúdo fortalece sua caminhada, siga para continuar recebendo reflexões que trazem direção e profundidade. Voltando à reflexão, o silêncio também funciona como um filtro. Ele separa a fé baseada em resultados da fé baseada em relacionamento. Quando a resposta demora, a pergunta muda. Deixa de ser "quando vai acontecer?" e passa a ser "eu continuo confiando mesmo sem saber quando." Esse processo revela muito mais do que qualquer resposta imediata poderia revelar. Ele mostra onde o coração está ancorado. Mostra se a confiança depende de sinais ou se permanece mesmo na ausência deles. Em Salmos 46:10 lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é passividade, é posicionamento. É escolher não se desesperar diante da falta de respostas imediatas. É reconhecer que existe uma atuação que não depende da percepção humana. Muitas vezes, o silêncio acontece porque algo ainda está sendo alinhado. Situações estão sendo organizadas, caminhos estão sendo preparados, estruturas estão sendo ajustadas. Nem tudo pode ser revelado antes do tempo, porque nem tudo pode ser sustentado antes do preparo. Existe também um ponto mais profundo. O silêncio direciona o olhar para dentro. Sem respostas externas, a atenção se volta para o interior. Pensamentos são confrontados, intenções são analisadas, prioridades são revistas. O que antes estava distraído começa a ganhar clareza. Se isso fez sentido, comenta: eu confio no silêncio. Esse posicionamento fortalece sua fé e pode alcançar alguém que está no limite de desistir. O silêncio não é ausência de ação, é um tipo diferente de ação. Ele trabalha na raiz, não apenas na superfície.
Ele forma estrutura, não apenas resolve situações. Ele prepara você para sustentar o que está por vir. Em Isaías 55:8 está escrito: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Isso mostra que nem sempre o tempo ou a forma de resposta seguirá a lógica humana. O silêncio muitas vezes protege, ajusta e prepara. Se essa reflexão te trouxe clareza, envia para alguém agora. Não espere outro momento. Uma palavra no tempo certo pode mudar completamente a direção de alguém. Existe uma força que nasce quando alguém decide continuar mesmo sem respostas. Não por falta de opção, mas por escolha. Escolha de confiar, de permanecer, de não abandonar o caminho. E no tempo certo, o que hoje parece silêncio se revela como direção. O que parecia ausência se mostra como cuidado. O que parecia atraso se revela como alinhamento. Senhor, mesmo quando não ouço respostas claras, escolho confiar. Fortalece meu coração para permanecer firme, sem depender de sinais imediatos. Que minha fé seja sustentada pela Tua presença, mesmo no silêncio. Amém.